Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mayara Arnold e hoje a gente vai falar sobre biologia dos sentimentos. Já me conta aqui nos comentários, tu já ouviu falar desse assunto? Então, fica aqui comigo porque essa dica vale ouro. E a minha missão aqui é fazer com que todas as pessoas que têm contato com crianças tenham uma relação de maior conexão e principalmente respeitosa. Então, esse canal é para todos, tá? Se tu é mãe, se tu é pai, se tu é tia, se tu é dinda, se tu é irmão, não importa. Se tu tem contato com criança, todos os vídeos aqui também podem ser para ti. Mas então, vamos falar sobre a biologia dos sentimentos. Eu aprendi muito sobre esse assunto, querias, lendo um livro que eu vou deixar aqui no box de informações. Eu acho que não tem a tradução para o português, mas eu fui lendo o livro e fui dando ali a Google para entender, porque muitas mães me indicaram esse livro. E nele fala que todas as coisas são cíclicas, né? Assim como o mar, o sol, a lua, elas sempre estão em expansão e retração. E que a gente sente a mesma coisa com os nossos sentimentos. Então, a maré, as estações, vocês já sentiram aquela raiva tempestuosa que vocês não querem falar com ninguém, vocês sentem muito, e aí vocês ficaram muito furiosos, mas depois de passado uma hora, duas, um dia, talvez no dia seguinte, você não tá mais sentindo aquela raiva toda. Às vezes você pode desenvolver outro tipo de sentimentos, como vergonha, tristeza, que até mesmo talvez foram eles que fizeram com que você sentisse aquela raiva toda. Então o Dr. Levine ele fala exatamente sobre isso, sobre essa expansão e sobre a retração. E é isso que é a biologia dos sentimentos. Só que nós talvez nem fomos ensinados sobre isso. A gente não sabe esperar. Nós não fomos ensinados a esperar o tempo de expansão e retração dos sentimentos. E essa a grande questão. E é aí que tá o problema, né? A gente quer tudo pra ontem, a gente já fica com raiva, a gente já quer resolver, a gente não consegue esperar a biologia natural das coisas. Nós somos uma geração muito apressada. Tudo a gente consegue resolver facilmente. Se a gente quer comprar alguma coisa, a gente, aqui rapidinho a gente já compra. Na palma da mão a gente consegue fazer as nossas compras hoje. Então a gente é uma geração que quer tudo muito para ontem e que consegue fazer as coisas muito rápido. Só que a biologia, ela tem o seu próprio tempo de expansão e de retração. E que talvez quando a gente esteja com sentimentos aflorados, né, em expansão, não seja a melhor hora para a gente ter aquela conversa, para a gente tentar educar os nossos filhos, né, educar as crianças ali que convivem com a gente, se tu por acaso não é mãe ou pai. E aí, por exemplo, assim, pensa na seguinte situação. Tu provavelmente já teve alguma discussão com o teu namorado, com namorada, esposa, enfim. E aí, naquele momento da raiva, quando a pessoa tá te falando alguma coisa, tu consegue prestar atenção? Tu escuta? Não, né? Porque a gente não quer saber de nada, a gente tá com raiva, a gente tá com os nervos super aflorados, então não adianta a pessoa vir falar. Então a gente não espera aquele sentimento retrair. E aí naquele momento da raiva, muitas vezes também a gente vai bater o pé, a gente vai gritar, quando a gente tá com raiva, muitas vezes a gente vai descontar nas nossas crianças e a gente vai fazer coisas que depois a gente vai acabar se arrependendo, né? Eu mesmo falo abertamente sobre isso lá nos meus stories no Instagram, sou bem transparente, eu explodo, né? Eu grito muitas vezes, só que a gente precisa respeitar a biologia dos nossos sentimentos. Então, quando a gente aprende a respeitar e saber que nem tudo é assim pra ontem, e no momento que a gente tá com raiva, a gente não vai conseguir educar, a gente não vai conseguir ter uma conversa com a criança, e principalmente também quando a criança estiver ali no momento de raiva, ela não vai nos escutar, a gente começa a ter
uma questão assim de respeito até com nós mesmas, sabe? E eu sei que isso não é fácil, tá? Não tô aqui falando que é fácil, que é super tranquilo a gente chegar lá, se controlar, esperar o tempo dos sentimentos se retraírem, a raiva, e aí depois a gente conversar. Eu mesma, né, já disse várias vezes aqui que eu explodo, que eu grito, sou super transparente com relação a isso com vocês, mas a grande questão é quando você consegue entender e aprender sobre isso que é tão lindo e que tá dentro da gente, as coisas começam a ficar mais fáceis. A gente começa a se respeitar, a gente começa a ter um respeito também pelo outro e entender o momento que a gente precisa simplesmente sair de cena. Né? Que a gente tá com raiva, a gente tá bravo e realmente ser sincera com as pessoas que estão à tua volta, seja com as crianças, seja com os teus colegas de trabalho, com o teu marido. Olha, nesse momento eu não vou conseguir ter uma conversa respeitosa contigo, então me dá o meu tempo, que eu preciso sair, sabe? Eu preciso sair de cena. Então, quando a gente começa a entender isso e a gente começa a respeitar esse tempo que a gente precisa, gente, a relação com nós mesmos fica diferente. A gente aprende a entender qual é o nosso limite, a realmente sair de cena e dizer pra pessoa, agora eu não consigo conversar respeitosamente contigo. Tudo vai funcionando de uma forma diferente, porque imagina tu tentar educar a criança de forma criativa, de forma com que ela consiga entender. Se você tá num momento de raiva, né? O seu cérebro ali tá naquele momento de vulcão em erupção, você consegue pensar que você está com raiva, né? E aí o nosso cérebro começa o quê? Fazer aquela questão de luta e fuga. Então, nesse momento, tu não vai conseguir ter sensatez e lucidez para resolver aquele problema naquele momento da forma que, né, tem que ser resolvido. Então, por isso que é importante a gente se retirar e sair de cena quando a gente está com raiva e esperar realmente o tempo biológico do nosso sentimento, porque ele vai retrair novamente. A gente só precisa saber esperar. Então, quando a gente entende que os sentimentos, eles são cíclicos e que eles fecham e abrem, e a gente entende quais são os nossos limites, quando a gente deve sair de cena e quando a gente está pronto para voltar e resolver aquele problema, as coisas vão acontecendo de forma diferente. A gente começa a se respeitar e automaticamente a gente começa a se relacionar melhor com o outro, a gente começa a se relacionar de forma mais respeitosa com os nossos filhos, porque a gente vai resolver aquele problema no momento que a gente está pronto para resolver, que a gente não está com raiva, entendem? Então é aos pouquinhos, não é nada passe de mágica, super fácil, mas as coisas vão acontecendo quando a gente principalmente se conhece. E agora que vocês já sabem sobre isso, me contem aqui se tem alguém que não sabia de todas essas informações, se vocês sabiam um pouquinho já sobre a biologia dos sentimentos, se querem que eu traga mais sobre esse assunto. E se esse vídeo fez sentido aí pra você, compartilha com uma amiga pelo menos, que assim a nossa família aqui no YouTube vai crescendo e eu vou continuar trazendo esses conteúdos pra vocês. Gente, muito obrigada por terem ficado até o final desse vídeo. Um super beijo e até a próxima!